Sejamos todos bem-vindos para mais um estudo no Centro Espírita Luz e Caridade Santa Cruz. E para darmos início, vamos ler uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 39. Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo com todos os indivíduos. Então, meus irmãos, que possamos elevar o nosso pensamento até Deus, agradecido, Senhor, por essa oportunidade de mais aprendizado que essa doutrina tão querida nos dá. Envolva-nos, Senhor, na sua paz, no seu amor, e que possamos ter ouvidos para ouvir e entender a mensagem. Obrigado por tudo, esteja conosco, mas que nós possamos sempre estar contigo, Senhor. Que assim seja. Então, meus irmãos, que possamos passar para o estudo da noite. Um bom estudo para todos nós. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Agradecendo ao Celque pelo convite de estarmos aqui na noite de hoje falando um pouquinho mais sobre a nossa doutrina tão querida. E o tema de hoje ele é quem tem medo da morte. E para isso a gente vai se basear no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, na primeira parte. O Céu e o Inferno, na primeira parte, ele fala sobre a questão da doutrina, e tem um capítulo em específico que ele fala sobre o temor da morte. E o nosso estudo de hoje ele vai ser baseado nesse capítulo. Esse capítulo é dividido em dois. A primeira parte desse capítulo ele fala sobre as causas do temor da morte, porque as pessoas têm esse medo de morrer. E a segunda parte desse capítulo, ele fala sobre o porquê os espíritas não temem, ou não deveriam temer, na verdade, a morte. Na verdade, ele não faz um questionamento, ele faz uma afirmativa. Por que os espíritas não temem a morte? Mas a gente sabe que, no fundo, todos nós, seres humanos, encarnados, quando pensamos na questão da morte, do falecimento, bate uma apreensão, uma angústia, porque boa parte de nós não... a gente tem esse receio de deixar a nossa vida aqui, até porque algumas incertezas nos batem quando a gente pensa no que vai esperar a gente do lado de lá, no plano espiritual. E outras pessoas têm várias outras razões, outros motivos para temer a morte. Então, o nosso estudo de hoje ele vai se basear nesse capítulo do Céu e Inferno, porque ele fala de uma forma muito legal, bem clara, sobre o temor da morte. Então, para a gente iniciar, vamos dar uma pequena conceituada, sobre a questão da morte. Para a gente aqui, doutrina espírita, para nós espíritas, a morte é um fenômeno natural que vai acontecer com todo mundo que está encarnado no momento. E, em algum momento, nós vamos desencarnar. Só que não sabemos ao certo quando.
A gente não tem um prazo de validade definido quando a gente encarna, com a gente estampado como se fosse uma latinha de algum produto, alguma coisa, um carimbo, está lá, validade, tanto do tanto, do tanto, né? Dia, mês e hora. A gente não tem essa coisa precisa, essa coisa exata, mas sabemos que vamos desencarnar em algum momento. Esse fenômeno ele consiste no desprendimento da alma, né, do espírito, do nosso corpo físico. E esse espírito ele passa a viver livre dessa carcaça de carne e osso e passa a viver no plano espiritual. A vida encarnada pode ser encarada, por exemplo, como um dia de serviço que a gente faça, ou um momento que a gente saia de casa para resolver algum problema, alguma coisa, e quando a morte chega, o momento do nosso desenlace, do nosso desencarne, a gente está retornando para casa depois desse período de trabalho, ou quando a gente foi lá na rua resolver essas coisinhas. Então, para a gente é um fenômeno natural. Para outras crenças, a morte ela não é encarada como um fenômeno tão natural assim. Existe todo um processo, um luto, alguma coisa assim muito mais forte que envolve a morte. E para outras crenças, a morte ainda é mais libertadora ainda, que acredita que a morte é algo que seja uma libertação assim ainda muito maior. Inclusive, existem crenças que fazem até, ao invés de cerimônias fúnebres, fazem até festas, celebram esse desenlace, porque sabe que a gente vai se libertar dessa carcaça de carne e osso aqui. E para a gente começar a falar efetivamente desse capítulo ao qual eu estou me baseando, ele diz o seguinte, né, que o ser humano ele possui um sentimento intuitivo do plano espiritual, da vida espiritual, mesmo que nesta encarnação esse indivíduo negue essa questão da existência do plano espiritual, né, desse plano. Essa intuição que a gente tem, ela diz que aqueles que já se foram na nossa frente, na verdade, eles não morrerão. De que elas, de alguma forma, sobreviveram a essa morte. Tanto que tem gente que fala, né? Olha, onde quer que você esteja, que você fique bem. Ou então, quando acontece alguma cerimônia de comemoração e que alguma pessoa muito querida já se foi, a pessoa fala assim, olha, eu tenho certeza que fulano está aqui presente e que ele está muito feliz de viver, mesmo que não tenha aquela crença da vida espiritual como a gente tem. A questão, o lance do morreu, acabou, hoje está em minoria com relação às pessoas que acreditam na vida do lado de lá. Pode acontecer da pessoa não crer na teoria reencarnacionista como a gente, mas numa sobrevivência após a morte, sim. Boa parte das crenças crê que o indivíduo, de alguma forma, sobrevive. Mesmo não acreditando na teoria reencarnacionista, como nós espíritas e outras crenças acreditam. De toda forma, como explicar o fato de uma pessoa crer nessa vida após a morte,
mesmo não crendo na reencarnação, ter um medo tão grande de morrer? Por que boa parte de nós temos esse receio? E a morte é vista com muita angústia, muita ansiedade e de uma forma assim, muito triste. Por que mesmo com a crença na imortalidade da alma, esse receio existe, está aí? E aí, o primeiro fato que é levantado nesse capítulo do Céu e Inferno é o instinto de conservação. O instinto de conservação nada mais é do que um mecanismo que nós temos justamente para que a gente sobreviva, para que a gente viva, para que a gente exista nessa encarnação. Os animais têm isso de uma forma muito mais intensa do que o ser humano, que o ser humano já raciocina, já tem um cérebro que passa a sermos um ser pensante, e assim vai. Os animais já têm um instinto de conservação mais apurado, porque ele age justamente por instinto, e não por raciocínio como a gente. Mas o instinto de conservação no ser humano faz com que a gente lute pela vida e não se entregue à morte de cara. Sem esse freio, vamos colocar assim, que o instinto de conservação ele se torna um freio, a gente deixa de agir, a gente deixa de trabalhar e, com isso, a gente acaba negligenciando a vida, não conseguindo atingir os objetivos necessários para a encarnação. Com isso, imagina se a gente não tivesse esse instinto de conservação. A gente não conseguiria prestar atenção em perigos, a gente não conseguiria prestar atenção em doenças, a gente não cuidaria do nosso corpo, e com isso, provavelmente, colocaríamos a nossa encarnação, que é um momento que a gente está aqui para tentar, de alguma forma, aprender, progredir, resgatar algumas coisas, e a gente colocaria nossa encarnação em xeque. Não conseguiríamos viver de uma forma mais plena, não conseguiríamos atingir os nossos objetivos. Então, o instinto de conservação para nós, seres humanos, é um freio, que vai fazer com que a gente preste atenção nas nossas ações para que a gente consiga viver de uma forma um pouco melhor. Um exemplo assim, de instinto de conservação muito grande, trabalhando com estatísticas de trânsito, por exemplo, parte dos acidentes que ocorrem nas estradas e rodovias, o lado do carro, do veículo, menos atingido num acidente, geralmente é o lado do motorista. Geralmente, tá? Não é uma estatística 100%. Por quê? Porque o motorista é o cara que está conduzindo o carro. Se é o cara que está conduzindo o carro, quando acontece alguma situação de perigo, num pensamento muito ágil, num pensamento muito rápido, a primeira coisa que ele vai fazer é desviar o perigo dele próprio, uma vez que ele está guiando o carro. E aí, com isso, percebe-se que o lado menos danificado, em grande parte dos acidentes de automóvel, é o lado do motorista. Por quê? Porque é um instinto de conservação dele falando mais alto. Então, em boa parte dos acidentes, percebe-se que o lado do motorista é o lado mais, entre aspas, preservado do que o restante do carro, quando acontece algum acidente, justamente por conta disso. Em situações de perigo, a gente adquire algumas coisas que a gente sequer imagina, né? Pessoas que
que passam por situações, saem correndo de uma forma assim, muito intensa, que a gente para e pensa assim, meu Deus, como é que eu consegui correr tanto da minha vida para me livrar de algum perigo, de alguma coisa? Como é que eu consegui pular esse muro, meu Deus do céu? Depois que acontece o perigo e que a mente volta para o lugar e o corpo esfria, a gente pensa, caramba, por que eu fui capaz de fazer determinada situação para me livrar de algum perigo? Isso é o nosso instinto de conservação. Quando a gente sente alguma dor, a gente já procura um médico, a gente já procura saber o que está acontecendo de errado para a gente se cuidar. Isso é o nosso instinto de conservação falando mais alto. Por quê? Porque é necessário, porque a gente precisa encarnar não, perdão, a gente precisa viver a nossa encarnação. Por isso que o instinto de conservação ele fala mais alto em determinadas situações e aí dá essa sensação de que nós temos esse medo de morrer, né? E dentro desse contexto do instinto de conservação, tem 3 perguntinhas no Livro dos Espíritos, que é a 702, 703 e 730, que falam um pouquinho sobre isso. A 702 ela diz o seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? E aí os espíritos colocam, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, de qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em alguns é puramente maquinal, raciocinado em outros, né? No caso do ser humano, raciocinado. A 703 diz o seguinte: com que fim concedeu Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E aí eles colocam, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, né, ratificando aquilo que eu já falei antes aí. E a 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males dessa, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é motivo de apreensão. E a resposta é a seguinte: já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que sustenta nas provas. A não ser assim, ele se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa do seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais à sua estrela do que ao seu Criador. Então, o instinto de conservação ele existe para que a gente tome cuidado com as nossas respectivas encarnações, mas mesmo assim Kardec questiona, poxa, por que né, a morte, já que é uma libertação do corpo físico, como a gente colocou lá no início do estudo, por que as pessoas têm pavor de desencarnar? E aí entram também, né, dentro dessa questão do pavor de desencarnar, do horror de morrer, que a questão 730 questiona, né? Além do instinto de conservação, outras coisas são pontuadas com relação a esse medo, dentro do capítulo 2 do Céu e Inferno. Uma das coisas pontuadas é a incredulidade e a incerteza sobre o que nos espera no plano espiritual, do lado de lá. A questão do espírito não ter forma, por exemplo, ser uma energia pensante. E aí entra todo um estudo sobre a questão do perispírito, que é a substância que molda o espírito no momento
em que ele está desencarnado, e aí entram-se outras questões aí, que nós não vamos entrar nesse mérito agora, e, o perispírito ele se esvai junto com o corpo, o perispírito se conserva depois da morte. Existem algumas coisas dentro da doutrina espírita que se estuda, né, sobre as propriedades do perispírito, que é esse intermediário entre o espírito e o corpo. Então, e quando a gente fala que o espírito é imaterial, as pessoas ficam meio com dúvidas. Isso traz uma incerteza que, com bastante estudo, com um estudo sério da doutrina, essas incertezas elas vão diminuindo, obviamente, e aí a gente sabe exatamente aí como é que se dá esse processo, né, perispiritual, do envoltório, e que nós sabemos que é ele que dá a identidade do espírito após a morte, quando o espírito se apresenta, né, de determinada, né, com uma determinada identidade, por mais que lá no livro dos médiuns a gente veja que a identidade dos espíritos, principalmente para os espíritos superiores, ela é irrelevante, né? Porque os espíritos eles estão mais preocupados em trabalhar. No caso dos espíritos superiores, eles estão mais preocupados em trabalhar em prol do bem do que ter uma identidade, um carimbo, né? Dizendo, eu sou fulano. E essas incertezas, elas não dão muita, né, essas coisas que as pessoas ficam na dúvida, isso dentro da doutrina, tá? Fazem com que as pessoas não tenham muita firmeza na crença. Então, essas incertezas, elas deixam uma pulga atrás da orelha, tipo, o que eu vou encontrar depois que eu desencarnar? Será que é isso mesmo que a doutrina espírita coloca? Ou será que é o que a doutrina X ou Y coloca? Mas nós sabemos que os espíritos já nos deram provas bem concretas e suficientes com relação à vida após a morte. Já teve muita coisa revelada para nós. Creio eu, particularmente, que a gente já tem, a doutrina espírita já traz aí um subsídio bastante concreto com relação à vida após a morte. Mas não cabe a gente aqui a julgar quem não acredita, que crê em outra crença. O importante aí, a gente sabe muito bem, que é o contexto moral do ser humano, né? E não que o fato dele não acreditar em vida após a morte, em sobrevivência do espírito depois da morte do corpo físico, que vai fazer ele mais ou menos moral, correto? Então, a gente sabe disso. Mas essa incredulidade, essa incerteza é um ponto que faz com que a pessoa tenha um pouquinho de apreensão. Tipo, meu Deus, o que me encontra do lado de lá? O espírito é só uma energia, uma luzinha? Ou não é? Ou será que sobrevive mesmo? E reencarnação, será que eu vou precisar reencarnar? Essas incertezas, elas deixam a pessoa um pouquinho apreensivas. Um outro ponto que as pessoas ficam bastante angustiadas com relação ao fenômeno da morte são os contextos filosóficos e religiosos anteriores à doutrina espírita, que designa, por exemplo, locais fixos e destinos sem volta após a morte, né, como o céu, o inferno, o purgatório. Isso faz com que as pessoas elas se estimulem, de alguma forma, a viver uma vida, moralmente falando, boa, para ir para o céu, ou faz com que as pessoas simplesmente joguem a toalha porque já estou fadado a morar no inferno. Ou, quer saber?
vou ficar em cima do muro, porque pelo menos o purgatório não é tão ruim quanto o inferno, mas também não é tão bom igual o céu. Enfim, vou ficar em cima do muro. Essa questão de ter um local fixo após a morte faz com que algumas pessoas se estimulem a fazer o bem para ir para o céu, às vezes de uma forma de coração bem aberto, outras bastante mecânicas, né? Justamente porque eu preciso ir para o céu. E tem gente que joga a toalha. Já que eu vou para o inferno mesmo, então vamos que vamos. Então, assim, essa angústia pelo fenômeno da morte, ela se dá por conta disso. Meu Deus, eu fiz alguma coisa muito errada, vou parar no inferno. Então, eu preciso fazer alguma coisa muito boa, porque depois que eu morrer, eu vou para o céu. E aí, quando chega nesse momento do desencarne, a consciência às vezes bate de forma tranquila, ou não tão tranquila assim. Enfim, então, esses contextos filosóficos anteriores à doutrina espírita fazem com que algumas pessoas tenham essa angústia pela morte, né? Então, é um outro ponto que faz aí as pessoas temerem. Um terceiro ponto, e esse também é bastante importante, é com relação ao imediatismo do ser humano. A questão do hoje, do vive-se somente uma vez. Só temos uma vida, a vida é para si. Vida porque a gente só vive uma vez. E depois que morre, não tem mais nada disso aqui. A questão imediatista da coisa faz com que as pessoas tenham esse medo de desencarnar. Tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso, porque se eu morrer, vai dar problema. Ou então, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, não vou fazer nada de bom, aí vou parar no inferno. Ou no caso de nós espíritas, eu preciso fazer alguma coisa de boa, porque se eu morrer agora, eu vou parar lá no bar de não sei quem. Imagina, né? Aí fica aquela coisa angustiante, aquele medo. É por isso que as pessoas ainda têm esse medo. Mas a crença após a morte, né, que nós espíritas e outras crenças temos, faz com que a gente não precise sair correndo para fazer as coisas. É que a gente faça de acordo com as nossas capacidades, de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que está dentro do nosso alcance. E quando as pessoas deixarem de ver a felicidade como coisas materiais e desapegar dessas coisas materiais, deixando o egoísmo de lado, desapegando, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade com relação à crença após a morte. Um outro ponto importante, e que também é cultural, dessa crença dessa crença não, desse temor, desse medo, é a própria representação da morte. A caveira, a Dona Morte com aquele foice na mão, aquela pessoa encapuzada com um relógio na mão, assim, chegou a sua hora. Venha, porque agora é hora de morrer. Esses personagens, né, as representações assustadoras relacionadas à morte, as cerimônias fúnebres, né, velório, enterro, aquela coisa para baixo, os cemitérios, tirando os jardins das saudades da vida aí,
mas alguns cemitérios eles têm um aspecto feio, né? Aquela coisa, aquelas cruzes, aquelas coisas assim. Então, essas cerimônias fúnebres, os personagens relacionados à morte que são assustadores, ao invés da morte representar a transição, a passagem, representa aquela coisa de caveira, representa a destruição do corpo físico, enfatiza a destruição ao invés de enfatizar a libertação do espírito. Então, tudo que é relacionado à morte concorre para o pavor. Tu vê, as placas de perigo geralmente são aquela caveirinha com os ossinhos aqui assim, morte. E dentro do nosso conceito evolutivo, o ser humano vai levar um tempinho ainda para desconstruir essas imagens e passar a enxergar a morte como transição, como libertação, e não como horror. Então, esse é um ponto importante, né? Então, essa representação da morte ela vai ficar, de acordo com a nossa evolução, um pouco mais sutil, vai deixar o horror de lado e vai trazer esse símbolo de libertação, né? A criação de barreiras entre os encarnados e desencarnados, que a morte representa também, faz com que a pessoa sinta um certo medo da morte. E a gente já sabe aqui, pelo menos na doutrina espírita, que não existe essa barreira. A mediunidade está aí para isso, para mostrar para a gente que não existe essa barreira, que a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual existe. Então, quando a gente tiver essa ideia um pouco mais latente nas nossas mentes, a morte vai começando a deixar de ser uma coisa horrorosa e passa a ser uma coisa mais leve, né? Então, esses são assim pontos que a gente levanta com relação ao medo de morrer. Quando nós passamos a compreender a morte, o fenômeno da morte, de uma forma mais organizadinha nas nossas ideias, à medida que o ser humano vai entendendo o plano espiritual, ou vida futura, como a gente vê em algumas, né, na nomenclatura aí de boa parte das obras básicas, esse medo da morte vai diminuindo. A jornada vai sendo levada de uma forma mais leve, né? Nossa encarnação vai sendo levada de uma forma mais leve e consciente daquilo que a gente fez ou deixou de fazer e aquilo que nos espera do lado de lá, no plano invisível, no plano espiritual, né? A vida futura, ela depende da vida presente. Então, quando a gente começa a trabalhar a vida presente, mirando na vida futura, mas sem aquela obrigação, como eu falei alguns minutos atrás, do meu Deus, eu vou para o céu, meu Deus, eu vou para o inferno. Mas pensando em ações, ou nas tentativas das ações, para que a gente chegue lá no plano espiritual e encontre uma situação mais confortável, percebendo que o crescimento do ser humano, na verdade, ele é moral, ele é intelectual, estimulando a fraternidade, estimulando a caridade, exercitando a fé, esse medo de morrer ele vai diminuindo. O medo de morrer também tem muito com a questão da consciência, principalmente nós que cremos na vida após a morte de uma maneira um pouco diferente, que a gente sabe que a nossa consciência, depois que a gente chega no plano espiritual, vai ser o grande termômetro. Que a gente acha que está crente, que está abafando aqui embaixo. Pô, legal, sou muito bonzinho, sou muito legal. E a nossa consciência, no momento que a gente desencarna e que há a separação do corpo físico e da alma, do espírito,
e é que bate, né, da gente aqui um pouco essa angústia. Então, a compreensão da morte, à medida que a gente vai evoluindo, vai melhorando para a gente. E assim a gente vai tendo um pouco menos de pavor desse fenômeno. Uma coisa importante da gente lembrar é o papel da doutrina espírita nesse contexto, né? A maneira que a doutrina espírita explica o fenômeno da morte e de encarar a vida espiritual. A doutrina espírita já mostrou para a gente, né, repetindo o que eu falei alguns minutinhos atrás, ela explica para a gente o fenômeno. A vida espiritual ela deixa de ser uma hipótese e vira uma realidade. O que acontece após a morte está comprovado pela observação de fatos. Kardec codificou a doutrina espírita não ao seu bel prazer. Não vou escrever aqui o espiritismo. Teve um conjunto de experiências, um critério científico, comprovação de fatos racionais, não foi nada tirado da cabecinha do professor Rivail. Então, são comprovações que os espíritos mostraram para ele e que, a partir daquele momento, ele fez toda a codificação e a gente está aí estudando o fenômeno da morte através das observações de fatos da codificação. Comprovou que o nada não existe, que existe a vida após a morte, que o espírito tem a oportunidade de se arrepender, que ele não vai ficar no inferno para o resto da vida, que ele tem a capacidade de regenerar a sua consciência e, com isso, novas oportunidades são dadas de fazer o bem, e isso vai fazendo. Inclusive, isso até alivia um pouco essa angústia da morte. Óbvio que a gente não vai ficar vivendo assim, fiz coisa errada, chego lá no umbral, me arrependo e está tudo certo. Não é assim que a coisa funciona também. A nossa consciência aí é que vai bater mais alto. A nossa consciência é que vai falar mais alto aí nesse ponto também, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso, que o mecanismo também não é assim tão, né? Tão mecânico. Fiz coisa errada, aí eu paro no umbral, me arrependo, e aí, calma. Também não é assim. A nossa consciência é o nosso guia, é o nosso termômetro, e vai fazer com que a gente aí passe por algumas situações, mas que também a gente se arrependa delas e toca o barco. E uma nova oportunidade de vida para a gente é dada, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela levanta o véu do mundo espiritual. Ela não tem mais aquela coisa assim, nossa, é um mistério, é sobrenatural. Não existe mais isso. Ela descortinou o mundo espiritual. É mostrado para o plano físico toda a sua realidade prática. O que nos aguarda, como acontecem as coisas, como e por quem foi revelada no plano espiritual, pelos espíritos, né? Pelos habitantes da Terra e as suas respectivas situações em outro plano. Então, a doutrina espírita ela traz para a gente essa revelação e faz com que a gente se sinta um pouquinho mais aliviado com relação a esse medo de morrer. Então, o espírito ele não é mais uma abstração. O espírito, a gente aprende aqui que ele mantém a sua individualidade, as suas aptidões, as suas percepções. A gente consegue, sim, manter uma relação com aqueles que partiram antes, através da mediunidade.
não de uma forma descabida e como se fizesse uma ligação de celular, mas que sim, a gente consegue ter, de alguma forma, algumas informações, isso de acordo também com a situação dos espíritos, né, que já se encontram na pátria espiritual. E a realidade é que o mundo corporal e o mundo espiritual, eles não têm uma relação contínua, não tem mais esse bloqueio. Então, isso faz com que a gente sinta menos angústia e que a morte ela deixa de ser algo triste. E sim, a saudade bate, a gente fica chateado, sim, quando alguma pessoa muito querida nossa desencarna. O nosso emocional fica um tiquinho abalado, mas sabemos o que esses entes queridos e o que nós vamos encontrar no momento da nossa partida. Existe uma frase que eu vi há alguns anos atrás, que não partiu nem de um movimento espírita, mas sim de um movimento católico, até pelo padre Marcelo Rossi, que é o saudade sim, tristeza não. E essa certeza do que espera a gente lá, do lado de lá, e os nossos queridos que já partiram para a pátria espiritual antes da gente, faz com que a gente sinta, que a gente converta essa chateação, essa tristeza em saudade, lembrando das coisas boas que eles deixaram para a gente, lembrando das situações de amizade, de carinho, de cumplicidade deixaram. Então, que a gente faça esse movimento de saudade, né? E não mais de tristeza, uma vez que a gente já tem uma ideia do que é o plano espiritual. E se porventura a gente sabe que os nossos amigos, os nossos parentes possam estar numa situação desconfortável do lado de lá, no plano espiritual, que a gente se utilize da prece, que a gente se utilize da oração, e não mais da tristeza e da angústia, para que esses amigos que já estão lá na pátria espiritual, porventura, consigam enxergar essa luzinha e tocar o barco, seguir em frente para uma nova jornada. Então, quando a gente encara a morte por outro ponto de vista, desapegando das coisas e dos sentimentos de posse e se ligando mais no desapego das coisas da alma, das coisas do espírito, falando mais alto do que das coisas do corpo físico, das coisas da terra, esse medo vai começando a diminuir. E acaba completamente quando a gente chega na fase da certeza que o plano espiritual existe e que os amigos espirituais entram em comunicação constante com a gente, que a gente não acabou ali. O contato físico temporariamente terminou, mas o contato espiritual continua. E quanto mais evoluídos nós somos, moralmente falando, mais certeza ainda a gente tem do plano espiritual. Então, que a gente consiga viver em equilíbrio entre o material e o espiritual, para que a gente tenha menos medo, que a gente se liberte um pouco dessa ampliação, dessa angústia em relação à morte. E para a gente fechar, a nossa reflexão final está no Livro dos Espíritos, na questão 941, que diz o seguinte: ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz contar com uma vida melhor. E a caridade, cuja lei obedeceu, e lhe dá a segurança de que, no mundo para onde ele terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer.
Então, isso aí está no Livro dos Espíritos, questão 941. Que a gente, né, tenha essa reflexão final aí como um leme para a gente, para que a gente continue com a nossa fé, a certeza daquilo que nos espera e que a gente faça o bem, que a gente viva o bem, que a gente desapegue das coisas materiais de uma forma, daquela coisa assim muito intensa, que a gente precisa usar as coisas materiais, obviamente, mas que a gente não tenha tanto apego, que a gente não tenha sentimento de posse pelas pessoas, que a gente viva o bem, que a gente faça o bem, que a gente fortaleça a nossa fé, porque aí a gente tem uma segurança daquilo que nos espera no plano espiritual, e com isso a gente não tem o porquê ficar com medo da morte quando ela, de alguma forma, chegar. Agradeço imensamente o convite, mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho de sempre que a Casa de Luz e Caridade tem para comigo, e que a gente possa ficar em paz aí e seguir as nossas vidas. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, dizendo assim: Pai querido, Jesus amado, obrigado por mais um momento de estudo, por mais um momento de reflexão. Hoje, especialmente, falando sobre o fenômeno da morte, que para nós, espíritas, e para amigos de outras crenças, é um fenômeno natural, mas que para outros ainda é momento de angústia, momento de depressão, momento de extrema tristeza. Que essas pessoas que ainda sentem essas coisas bastante negativas, elas possam, de alguma forma, em algum momento, se sentirem amparadas. E que os amigos espirituais olhem por essas pessoas. E um dia, com a tua graça, elas consigam perceber que a morte nada mais é que parte da natureza. Que o Senhor possa estar conosco nos momentos de felicidade, nos momentos de angústia, que os amigos espirituais estejam conosco sempre, nos auxiliando, para que a gente consiga viver a nossa vida de uma forma mais moral do que material. Que os nossos anjos da guarda estejam conosco sempre, nos auxiliando, que os trabalhadores das nossas casas espíritas estejam conosco, também nos auxiliando, e que o Senhor fique, e perdão, que nós fiquemos com a tua paz. Muito obrigado por tudo mais uma vez, que assim seja.